Nessa aula, nós vamos aprender a adicionar seções ao longo da transição criada no Loft para poder controlar o seu formato intermediário. E nós também editaremos o Loft usando ferramentas de esboço. A prática de aplicação dessas seções intermediárias no Loft, elas podem modificar todo o formato do Loft durante todo o caminho que ele percorre de um perfil ao outro. Uma outra forma que ainda podemos trabalhar com o Loft é adicionando seções ao longo da sua transição para controlar o formato da sua geometria. Vejam que eu criei dois retângulos e eu vou aplicar um Loft por meio deles, selecionando o primeiro e o segundo. Vou confirmar o comando e eu tenho um Loft simples de dois perfis. Agora eu vou adicionar seções a esse Loft para mudar o seu formato. Vejam só que eu criei mais duas seções ao longo do caminho do Loft. E eu vou editá-lo e vou selecionar essas seções. Observem que eu ainda não tenho uma pré-visualização porque as seções estão desorganizadas. Para organizar as seções, basta eu vir aqui até a caixa de perfis e, selecionando a seção e navegando nas setas, eu posiciono elas da maneira correta para que o Loft possa ser criado. Então vamos lá. Eu vou selecionar a seção de número 3 e, navegando na seta para cima, eu vou levar ela para a posição correta. Agora eu vou selecionar a seção de número 4 e, navegando na seta também, eu coloco ela na posição correta. E veja que agora sim eu tenho as seções numa ordem sequencial, permitindo que o meu Loft fique da maneira certa. Vou confirmar o comando. E vejam só o resultado que eu obtive adicionando seções e organizando elas nas propriedades do comando. Outra forma bem simples e bem rápida que nós podemos utilizar para editar o Loft é trabalhando com os esboços. Então vejam só que eu criei este Loft e agora vejam o que eu vou fazer. Basta eu dar um clique sobre o Loft que eu criei e, por exemplo, eu posso alterar esta dimensão, dando dois cliques nela e definindo uma nova dimensão. Clico fora e agora basta vir até este ícone para poder atualizar o Loft. E veja que o Loft foi atualizado. Eu também posso editar o formato, editar a geometria da transição no esboço. Vejam só. Vou trazer este ponto para cá. Vou trabalhar aqui na curva. Vou trazer este outro ponto para cá e agora, clicando fora, veja só que eu consegui alterar. Posso fazer isso em todos os esboços, em todos os sketches. Percebam só. Posso ir alterando livremente todo o formato do meu Loft com apenas alguns cliques. Então esta é mais uma forma rápida para que a gente possa alterar o nosso Loft. Vamos agora entender e aprender a usar o Selection Manager. Eu vou entrar no recurso de Loft e, ao invés de ir clicando em perfil a perfil, como nós sempre fazemos, eu vou clicar com o botão direito na tela, em qualquer lugar da tela, e selecionar a opção Selection Manager. Vejam que ele me mostra esta caixa, onde eu posso escolher o tipo de seleção que eu vou fazer. Primeiramente, eu vou selecionar a seleção Loop Fechado. E o Looping Fechado, ele me permite selecionar contornos fechados como este. Então eu vou selecioná-lo e confirmar no botão OK. Mais uma vez, Selection Manager, seleciono o Looping, confirmo no botão verde. De novo, e seleciono assim os três perfis usando o Selection Manager. Agora, uma outra opção para a utilização do Selection Manager é o Looping Aberto. Então eu vou selecionar aqui o botão de Looping Aberto, e o Looping Aberto permite que eu selecione curvas, guia, por exemplo, como essa daqui. Porém, antes disso eu tenho que mudar para a caixa de curvas guia. Agora sim eu entro no Selection Manager, seleciono a curva guia e confirmo. Posso ainda, novamente entrando no Selection Manager, trabalhar com a opção de grupo, como vocês podem ver aqui, no terceiro ícone. E com a opção de grupos habilitada, eu posso vir selecionando todo um grupo de arestas, clicando sobre elas. Como eu também posso clicar sobre este ícone, que vocês podem ver aqui, e ele seleciona o grupo todo para mim. Vejam só. Agora eu confirmo,
e o meu loft é criado. Dessa forma, nós podemos trabalhar com diversos tipos de seleções dentro de um comando de loft. Uma outra opção ainda que o Selection Manager nos oferece é a seguinte. Vejam só, eu vou entrar no recurso de loft e mais uma vez, clicando com o botão direito sobre a tela, eu vou selecionar a opção Selection Manager. Vejam que o quarto ícone, ele nos possibilita selecionar regiões. O que é isso? Eu vou clicar sobre este quarto ícone e vejam o que acontece. Quando eu trago o cursor do mouse sobre os contornos que eu tenho interceptados aqui, como vocês podem ver, ele permite que eu selecione uma das regiões dessa interceptação entre os contornos. Então, por exemplo, eu vou selecionar esta, confirmar, mais uma vez no Selection Manager, e selecionar esta, e confirmar. Vou acertar a conexão do meu loft, e vejam só que eu consegui criar um loft desta forma. Poderia ainda selecionar outras regiões desta forma. Vejam. Selection Manager. Vou selecionar a região central agora. Confirmo. Mais uma vez no Selection Manager. Região central. Confirmo. E o meu loft está sendo criado por meio de regiões. Vocês puderam perceber que adicionando seções em um loft ou editando a forma do esboço, como nós vimos, ou mesmo utilizando a opção de seleção com o Selection Manager, pode facilitar muito a criação de novos lofts ou a edição de lofts existentes. Então eu recomendo que vocês pratiquem bastante agora, para que vocês possam dominar todas essas opções na criação de loft.